Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala, seu irmão Kleber Neves, ministro de louvor e da palavra do Senhor, pela misericórdia de Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho do assunto, deveria ser mais ou menos aí do conhecimento de todos, mas infelizmente não é, né? O sentido da Páscoa, né? Não vejo problema nenhum no papo do ovo de Páscoa, é uma delícia o ovo de Páscoa. Se vocês não quiserem, pode mandar pra mim, tá? Mas o fato é que esse não tem muito a ver com o significado da Páscoa. Mas, apesar de todo esse discurso, né, dos cristãos que não tem nada a ver com o ovo de Páscoa e tal, a gente sabe disso, mas a maioria dos cristãos não sabem o que significa a Páscoa, né? Muitos confundem a Páscoa judaica com a Páscoa cristã, que tem a ver uma coisa com a outra. Bom, vamos lá. A Páscoa, na verdade, a Páscoa foi iniciada pelo próprio Deus, foi uma ordem dada por Deus a Moisés, que se iniciasse o mês de Abib, né, que era o primeiro mês da época judeu, né, na época hebreu. Ainda não tinha essa nomenclatura judeu, né? A nomenclatura judeu apareceu ali na época de Nabucodonosor, mas esse é outro assunto. O fato é que os hebreus começaram a comemorar a Páscoa na época das pragas no Egito. A última praga, que foi a praga dos primogênitos, a morte dos primogênitos do Egito, né? E que Deus livrou o povo de Israel com a marca de sangue nas suas portas. O anjo passava, via a marca e não ceifava aquelas vidas que eram marcadas para serem poupadas pelo próprio Deus. Então Deus deu uma ordem, né? Que ia naquele mês de Abib, que seria o primeiro mês, que depois passou a se chamar Nissan. No 10º dia, a partir do 10º dia, seria tomado um cordeiro, né? E que ali aquele cordeiro deveria ser um cordeiro de 1 ano, um cordeiro imaculado, deveria ser imolado, deveria ser assado, não poderia ser cozido, nem nada disso, tinha que ser assado, comido junto com pães asmos, não poderia ter fermento, e ali se comemorou a primeira Páscoa. E aquilo seria por estatuto perpétuo do povo hebreu, que depois passou a se chamar o povo judeu. Até hoje os judeus comemoram a Páscoa por esse motivo. A Páscoa, na verdade, comemora a saída do povo de Israel do Egito, né? Foi quando, na 10ª praga, depois de o faraó voltar várias vezes na sua palavra, em que dizia que iria deixar o povo hebreu sair para o deserto para comemorar, para ser um povo forte, para ser livre, ele sempre voltava atrás. Nessa que foi a 10ª praga, a praga dos primogênitos, eles finalmente saíram, foram libertos do Egito e puderam ir para o deserto. Então, a Páscoa, ela simboliza a libertação do povo de Israel do Egito. Tá, mas e os cristãos nisso? O que tem a ver a Páscoa cristã com a Páscoa judaica? Hoje a gente tem esse termo judaico. Absolutamente nada, nada. A não ser pelo fato de que Jesus Cristo foi ressuscitado, foi morto na época da Páscoa judaica. A Páscoa judaica não é só um dia, né? Ela tem um período de comemoração. E Jesus Cristo, ele foi para a crucificação, ele passou pela Via Dolorosa, ele passou pela crucificação, passou os dias morto e ressuscitou na época de Páscoa. Então, do mesmo jeito que a Páscoa simboliza a libertação do povo de Deus do Egito, ora, para os cristãos, o Egito simboliza o mundo, ou a escravidão, ou o cativeiro que vivíamos no lamaçal do pecado, né? Então, para a gente, tem o mesmo simbolismo, porque assim como Deus libertou o povo hebreu do Egito, Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia, ele também nos libertou da escravidão do pecado e nos libertou do mundo. Assim como Deus prometeu ao povo de Israel uma terra prometida, uma terra boa, que emana leite e mel, que tirou da escravidão do Egito, também Jesus, ao morrer na cruz, ao passar pela Via Dolorosa ali na sexta-feira, né,
que existe aí entre os católicos, né, a comemoração da quinta-feira da Paixão, a sexta-feira santa, o sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa, né, e que faz todo sentido, porque na madrugada de quinta-feira ele foi capturado pelos soldados e ele foi levado para Pilatos, depois para Herodes. Herodes mandou de volta para Pilatos, aí foi julgado. Tanto que tinha a tradição, né, de soltar, o Pilatos ele tinha essa prerrogativa de fazer essa benevolência com um dos presos. Ele poderia soltar um preso, era um ato de benevolência de Herodes, de Pilatos, para com o povo, né? Eles soltavam um preso e chamaram Barrabás. Todo mundo já conhece essa história, né? O povo pôde escolher: vocês querem soltar Jesus Cristo ou vocês querem soltar Barrabás? E o povo escolheu soltar Barrabás. Por quê? Porque era na época de Páscoa e Pilatos, o povo romano tinha essa tradição de soltar um preso na época da Páscoa. Inclusive quando eles queriam acabar com aquele murmurinho, aquela revolução que Jesus Cristo estava causando na época. Por quê? Porque também era a Páscoa naquela época, no domínio romano, já era uma coisa política, né? Vinha gente de todos os povos para celebrar a Páscoa, que era uma festa já política. E Jesus estava causando uma revolução, então eles queriam acabar com essa bagunça, né? Que eles consideravam uma bagunça que Jesus estava fazendo, porque tinha muita gente já seguindo Jesus. Então eles se apressaram logo: vamos resolver esse assunto Jesus antes da celebração da Páscoa. E aí na quinta-feira ele foi capturado, então ele passou pela via dolorosa, que todo mundo já conhece essa história, foi crucificado. E quando chegou na Páscoa, era também tradição não deixar nenhum preso, nenhum condenado crucificado. E aí foram tirar Jesus de lá. O que eles faziam? Eles quebravam a perna de quem estava lá crucificado e libertava, porque não podia deixar ninguém crucificado na Páscoa. Só que havia uma profecia, né, de que nenhum dos ossos de Jesus se quebrariam, nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E quando chegou lá, Jesus já tinha falado com Deus. Está lá no livro de João, capítulo 19, quando ele fala para Deus: está consumado, a ti entrego o meu espírito. Então quando eles chegaram lá para tirar Jesus, quebrar a perna de Jesus e libertar, ele já estava morto, né? Ele já não precisava mais fazer isso. Simplesmente tiraram Jesus e levaram para o sepulcro. E quando Maria foi até o sepulcro encontrar Jesus, né, passada a Páscoa, no dia da Páscoa, o anjo apareceu para Maria e disse: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Aleluia. Jesus Cristo havia ressuscitado. Então, a Páscoa, para os judeus, simboliza a saída do povo hebreu do cativeiro egípcio. E a Páscoa, para os cristãos, significa a ressurreição de Cristo, que também é a libertação. Olha só como Deus faz as coisas tão perfeitas, né? Nós cristãos, comemoramos a Páscoa na mesma época, dependendo do hemisfério que você está, na mesma época que os judeus. Por quê? Jesus Cristo também ressuscitou na época de Páscoa. Assim como a Páscoa foi celebrada para simbolizar a saída, a libertação do povo do Egito, do povo hebreu do Egito. Eles saíram do Egito, eles foram libertos. Então é esse o simbolismo da Páscoa para o povo judeu. E para o povo cristão é na mesma época também, porque simboliza também a libertação do seu povo, o povo cristão, do lamaçal do pecado, que também, quando a gente fala muito nas igrejas de não vamos mais lembrar do Egito, né? A gente fala, não vamos mais lembrar do que aconteceu, do que a gente era no mundo, né? Então a saída do povo hebreu do Egito é mais ou menos a mesma alusão à libertação do povo cristão do lamaçal do pecado do mundo, né? A Bíblia fala: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Isso não é dádiva por merecimento nosso. Isso é dom de Deus. Jesus Cristo conquistou esse direito ao dar a si mesmo como sacrifício vivo, né? Ele se deu por holocausto. É por isso que ele é chamado o Cordeiro de Deus. Então, repetindo, para os judeus, a saída do povo do Egito. Para os cristãos, a ressurreição de Cristo. Então é isso que simboliza
a Páscoa para os judeus e para os cristãos. E Deus é tão bom que, coincidentemente ou não, é na mesma época. Tá bom? Espero ter esclarecido aí. Quem tiver alguma dúvida vai perguntando, eu vou respondendo. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e boa Páscoa a todos. Deus abençoe.